Quem está feliz com Jeová nesta noite? Aleluia. Glória a Deus, hein? Eu gostaria de pedir os irmãos que se achegassem mais para cá um pouquinho, para, né? Que nós estamos em poucos, para nós ficar mais unidos, né? Unido, todo mundo juntinho. E Deus vai descer com o seu fogo e com o seu Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. E antes de nós chegarmos aqui, Deus já enviou o seu Espírito Santo aqui. Glória. Antes de nós sairmos de casa, Jesus já tinha preparado cada assento para cada um de vocês. Tinha preparado um assento para mim e para você. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Versículo 6, irmãos. Ou capítulo 6, perdão. Pode abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 6. O livro de Atos, ele é muito lindo. Quem puder, continue lendo e meditando em casa, que é um livro missionário. Aqui só tem passagem missionária. Eu acredito que os poucos que hoje aqui estão foram os que o próprio Senhor escolheu a dedo para fazer a missão de Cristo, para ganhar almas para Jesus. Quando saírem daqui, quando entrarem nas suas casas, por onde vocês foram, acredito que cada um de vocês que vieram nesta noite foram escolhidos por Jesus. Foram escolhidos. Amém? Todos acharam? Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler. Capítulo 6, isso, irmão. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Aleluia. O primeiro versículo vai se encontrar o versículo 3. Amém? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Eita, olha glória. só o pedido. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aleluia. No versículo 5 vai dizer: este parecer contentou a toda multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 8: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O último versículo, irmãos, é um versículo muito lindo. Ele vai se encontrar no capítulo 7, versículo 55, que vai dizer: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Eita, Deus! E Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia. E uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que versículo forte, que versículo lindo, que versículo maravilhoso. Esse 55, que diz: mas ele, estando cheio de quê? Fé. O Espírito Santo, ele fixou os olhos no
Estevão. Um jovem chamado Estevão. Eu vi esses jovens aqui cantando. Quando eu vi eles cantando, né, esse último louvor agora, Deus me trouxe nesta mensagem e eu comecei a me lembrar de Estevão. Certo que eu já estava estudando essa palavra em casa, mas quando eu vi estes jovens louvando aqui para o Senhor, eu vi ali a glória de Deus descendo sobre a vida deste jovem. Eu vi Deus transformando a vida desses jovens que estavam aqui louvando e adorando a Deus. Porque Deus, Ele procura jovens para adorar ao Senhor, como aquela mulher samaritana, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos conhecer aqui a palavra sobre Estevão. Estevão, ele foi um dos homens dos 7 que foram escolhidos. Mas por que ele foi escolhido, irmã? Porque você só leu o versículo 3. Como eu vou conhecer essa passagem? Então vamos começar do começo. Porque a igreja naquela época, ela estava crescendo, ela se multiplicou, ela cresceu de tal forma que houve grande murmuração no meio daquele povo, porque não tinha ninguém que cuidasse das viúvas. Então houve contenda, houve murmuração. Digamos, a igreja hoje aqui, se ela vai crescer de um tamanho tão grande que vai haver murmuração, então a pastora ela vai ter que levantar obreiros, missionários, diáconos para ajudar a cuidar da igreja. Assim como essa igreja cresceu, tudo aquilo que é grande, irmãos, traz problema. A igreja, quando começa a crescer demais, começa também a trazer problema. Às vezes a gente acha que o crescimento da igreja não traz problema. Traz sim, traz muitos problemas, porque cada um dos que vem, cada um são diferentes um dos outros, e uns querem mais atenção. Então, aqui no versículo 1 vai dizer: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então houve uma grande murmuração naquele lugar, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aí aonde os discípulos pegam, creio eu que antes deles decidirem, eles oraram também ao Senhor. Não está escrito aqui, mas antes de nós decidirmos qualquer coisa, nós temos que primeiro colocar diante do Deus Pai. Aleluia! Primeiro colocar diante de Jesus, para ver que direção Ele vai nos dar. Acredito que quando aquele assunto chegou até os pastores ali da igreja, eles pegaram, oraram ao Senhor, e quando eles vieram, se reuniram novamente, eles já tinham a resposta. Eles disseram: escolhei dentre vós. Não é eu que vou escolher, não é eu que vou escolher, é vocês mesmos que vão escolher 7 homens. E a primeira qualidade deste homem, irmãos, ele tem que ter boa reputação. Aleluia! Ele tem que ter boa reputação. Eita Para Deus! poder fazer a obra do Senhor. É a palavra que está dizendo. Glória a A Deus! palavra que está me ensinando. A palavra que me falou. Então é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele tem que ter boa reputação e cheio do Espírito Santo. E Aleluia! de sabedoria. Então os discípulos ali só pediram 3 coisas. 3 coisas: boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. 3 coisas que eles pediram. Só que quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor algo. Nós pedimos às vezes umas coisinhas tão pequeninas. Só que aquilo que Deus tem para você,
jeito. Não precisa ter sabedoria, não precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão, mas a palavra que está Eita glória! até para servir a mesa tem que ser cheio do poder. Eita glória! Do Espírito Santo, tem que ter sabedoria, tem que ter temor do Senhor. Eita Deus dos crentes! Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor me ensinou aqui. Glória! Sobre a vida deste homem, né? Que o tema vai nos perguntar: para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? Para quem nós estamos olhando? Eita glória! É o tema dessa palavra. O último versículo que nós lemos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Para onde nós estamos olhando? Estevão, ele estava olhando para o céu. Eita Para glória! onde eu e você estamos olhando? Essa é a pergunta. Então Estevão, ele cheio do poder e do Espírito Santo, ali, né, eles foram escolhidos, aqueles 7 homens, mas aqui lendo a palavra do Senhor, apenas 2 homens se sobressaíram. Dentre 7 homens, apenas 2 homens se sobressaíram: Estevão e Filipe. Estevão e Filipe, eles começaram a fazer a obra de tal maneira, de maneira ali muito grande, que eles não temiam aos homens, eles não temiam o que poderia vir sobre eles, porque eles estavam com a fé afirmada em Jesus Cristo. Eles não estavam temendo a pedrada, mas eles estavam olhando para o alvo, que era Jesus. Aleluia! Então Estevão ali, ele começou ali a falar da palavra do Senhor, começou a falar da palavra do Senhor, e aqueles homens começaram a murmurar. Eles olhavam para Estevão e viam em Estevão o Espírito Santo. Eles viam o rosto de Estevão, brilhava como o rosto de anjo. Como tem muitas pessoas que às vezes ouvem você pregando a palavra do Senhor, eles começam a rangir os dentes, eles começam a querer te apredeixar, eles começam a querer calar a tua boca, mas Jesus é o Rei dos Reis, o Leão do Cristo. Eita glória! Fala, prega, importa que a tua palavra seja pregada. Aleluia. A palavra do Senhor. Então Estevão, ele não temeu de jeito nenhum falar da palavra do Senhor. Aqui você vai ver que ele, quando começou a pregar a palavra do Senhor, eles viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. E aquilo ali, em vez de eles se alegrarem, eles se entristeceram, eles ficaram bravos, eles ficaram foi com raiva, eles queriam calar a boca de Estevão, porque Estevão estava pregando a verdade, estava dizendo que eles eram incircuncisos, eles tinham era que se converter ao Senhor Jesus, porque a salvação também vinha para eles, mas eles tinham que se converter. Mas mesmo assim, eles pegaram, lançaram mão de Estevão e levaram fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Mas Estevão, ele não se calou, ele começou a falar ali dos patriarcas, ele começou a falar ali desde Abraão, ele começou a falar de Isaac, ele começou a falar das promessas, ele começou a falar, se você ler o capítulo 7 todinho, você vai ver ele falando ali dos patriarcas, né, de Abraão, de Isaac. Aí ele entra em Jacó, que Jacó teve os 12 patriarcas, e os patriarcas ali, né, movidos de inveja pela vida de José, venderam a José, mas Deus era com ele, Deus livrava ele em tudo. Então ele conhecia a palavra, ele conhecia a palavra e ele tinha temor. E quando ele estava sendo lançado ali para ser morto, para ser apredejado, ele começou a adorar o Senhor e falar: eu não vou me calar, porque o Senhor me deu a sua palavra. Eita Deu a sua glória! palavra que importa ser pregada. Deus Ele maravilhoso! começou a pregar, que nem João ali no capítulo 4, se você voltar mais um pouquinho, Pedro e João, quando eles começaram a pregar a palavra do Senhor e curar, né, aquele paralítico lá do capítulo
Eita glória! Prega a palavra. Jesus Aí dos aqueles homens crentes. mandaram buscar lá Pedro e João, só que quando chegou lá estava só o cárcere fechado. E os soldados lá na porta igual estátua. Não viu ninguém passar, sabe por quê? Porque quando Deus tem a promessa contigo, Eita ninguém glória! vai te deter, ninguém vai te parar. Oh, ninguém glória! vai te barrar. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá. Eita ele chegou. glória! Não vai dizer junto contigo. Oh, aleluia! E ele venceu aquilo ali. Obrigado, Jesus. E pregou a palavra do Senhor. Tão tal que ele começa a responder aqueles homens, quando descobre que eles estão lá na praça pregando a palavra do Senhor. Aí eles temeram e disseram para eles não pregar, eles não vão fazer mais nada com ele, temendo em ser apedrejado. Só que Pedro responde a ele e diz: importa é que eu sirva a Deus e não aos homens. Importa é que nós servimos a Deus e não aos homens. Eita Deus! Servir aos homens de mau índole, que queria parar ali, paralisar a obra do Senhor Jesus, mas nenhum deles conseguiram. Eita glória! Aí ele se revolta contra Estevão, quando começa a falar a palavra da verdade, chama eles até de incircuncisos. Estevão fala para eles que eles são incircuncisos, e eles ficam indignados, eles ficam irados, eles ficam com raiva, e eles começam ali a querer apedrejar Estevão. E Estevão, mesmo assim, não se cala, é um jovem cheio do poder e do Espírito Santo, porque ele temia ao Senhor Jesus. E ele, quando se converteu, creio que ele viu muitos milagres Jesus fazendo. E quando Estevão é sendo apedrejado fora da cidade, eles começam a rangir os dentes e lançar pedra. Irmão, que tamanho de pedra era aquela? Porque dizem que era uma multidão. Imagine eu aqui pregando a palavra do Senhor e uma multidão aqui me cercando, e cada um com a pedra na mão lançando sobre mim, irmão. Se acertar uma na cabeça eu não consigo ficar de pé. Mas Estevão, ele continuou de pé, porque o Espírito Santo segurava Estevão, o Espírito Santo abraçava o Estevão, porque Estevão tinha consciência que o Espírito Santo é o consolador. Oh glória! É o agitador. Quando vier as pedradas sobre a tua vida, não desanime. Pense que o Espírito Santo está com você. Oh glória! Aleluia! Maravilhoso Quando Deus! as portas se fecharem, que pedradas são essas hoje? Pode ser uma falta de emprego, pode ser uma separação no casamento, pode ser filho dentro de casa contra mãe, mãe contra filho, pode ser. Qual será as pedradas da nossa vida de hoje? Pode ser no nosso trabalho, pessoas se levantando para nos derrubar. Só que você tem que ficar firme, é com Jesus, porque quem trabalha ao teu favor é Jesus, quem te chamou foi Jesus, e eles vão ver o teu rosto brilhar como o rosto de anjo. Glória a Deus. E ali Estevão começa a pregar, né? E o rosto dele brilha como um rosto de anjo. Aí Deus me leva, sabe aonde? Lá quando Moisés sobe um monte e começa a orar e jejuar ao Senhor. Quando ele desce do monte, aqueles homens, tudo quando olha para Moisés, não consegue olhar para o rosto do Moisés, porque o seu rosto está com um rosto de glória. Sabe que glória é essa? É a glória de Deus. Oh glória! É a glória de Deus que desceu no teu Deus maravilhoso! Diz aleluia. É a glória de Deus. Oh A glória! glória de Deus que desceu. Deus maravilhoso! Então ele começa ali a pregar a palavra ao Senhor, que vai dizer aqui, no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Capítulo 7, versículo 54. E rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, Eita glória! viu a glória de Deus Oh e glória! Jesus
Aleluia. Jesus dos crentes. Amém. Eita glória. Passa por aqui, Jesus. Aleluia. Porque Toda a glória para ti. quando ele Eita. começa a pregar, Glória, que glória. ele ia apedrejar, aí no versículo Aleluia. 56 vai dizer, e disse, eis que vejo os céus abertos, Aleluia. e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Glória. Glória. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem, mais um jovem entrando aí, ó, de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, Senhor, recebe o meu espírito. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus teve quase essas mesmas falas. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmão, as pedradas derrubaram Estevão. Lê o último versículo aí. A pedrada derrubou Estevão? Não, a Bíblia não vai dizer tacaram a pedra em Estevão e Estevão caiu. Não. Quanto mais tacava a pedra em Estevão, Estevão olhava para o céu e se fortalecia. Quanto mais tacava a pedra em Estevão, Estevão olhava fixo para o céu e se fortalecia. E orava pelos seus inimigos. E ele pôs-se de joelho. A palavra vai dizer que o próprio Estevão se pôs de joelho e clamou ao Senhor: recebe o meu espírito e não impute neles este pecado. Aleluia. Glória a Deus. Qual será o tamanho da pedrada que vem nas nossas vidas? Que às vezes nós queremos olhar para trás, muitas das vezes queremos desistir. É, Que pedradas Deus. são essas? Que pedradas são essas? Que Deus. muitas das vezes nós queremos parar, até quando o irmão às vezes não nos dá a paz, não fala com nós, aí no outro dia não vou mais fazer parte do grupo, não vou mais fazer parte daquela igreja, não vou mais fazer parte de nada. Ou então quando olha para a igreja e vê que alguém está falhando, diz assim: eu não vou mais para aquela igreja porque lá são todos falhos. Ei, irmão, se você é santo, então não é para estar na terra, porque o que é santo Deus leva, o que é santo, santo Deus leva. A igreja é lugar de curar, a igreja é lugar de nós buscar. Eita glória! Eita, Jesus maravilhoso. Igreja, porque naquela igreja não tem pecado. Ei, irmão, se tu for lá, vai entrar o pecado. Eita Deus. Queima ele, Jesus. Porque Aleluia. quem tem que ser transformado é nós. É. Eita glória. Para ser transformado. Muitas das vezes nós saímos de igreja em igreja e não se fortalece em nenhuma. Sabe por quê? É. Porque está à busca de profecia, está à busca de vitória, mas não está em busca do Senhor Jesus. Oh, glória! Eita, Jesus dos crentes. Essas são as pedradas das nossas vidas. Eita, As pedradas são essas. As pedradas Glória a Deus. ela dói. Mas quando ela dói é para nos fortalecer e olhar para o céu. Oh, glória. Eu vou olhar para trás. Pedrada. Eu vou olhar para o céu. Porque quando eu estiver olhando Eu para o céu, sofri Deus na ele está me dando vitória. Quando eu estiver aumentando olhando as para o feridas. céu, mesmo que eu olhar para baixo e ver tudo inundado, eu vou olhar para o céu. Oh, glória. Eu vou olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e consumador da nossa vida. Aleluia. As 7 qualidades de Estevão, as características: boa reputação, Eita glória. cheio do Espírito Santo, Ei, Jesus. cheio do Espírito Santo,
Jesus dos crentes. Sempre ele olha para o céu e vê o céu aberto. Irmão, quando vir a pedrada, ora ao Senhor, que Ele vai te mostrar o tamanho. Oh, glória! A glória do Senhor vai ser tão grande na tua vida, na tua história, Eita. que você vai contar testemunho. Em primeiro lugar, esteve cheio de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, Aleluia. mas que se espera. Glória. Ei, aquilo que você não vê é o que Deus está preparando para a tua casa. Oh, glória! É o que Deus já preparou para a tua vida. É o que Deus já preparou para a tua família. É uma restauração, é um casamento, é uma porta aberta. Eu não sei o que é, só sei que o que você não vê é o que Deus já preparou. Aleluia! Glória. Aleluia. Glória a Em Deus. segundo lugar, esteve cheio de sabedoria. Exemplo, Provérbio 9 e 10. O temor do Senhor Oh, glória! é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos a prudência. Glória a Deus! Temos a sabedoria e ser Oh, glórias! Nós temos que ser prudentes diante de Deus. Aleluias! Deus Em terceiro maravilhoso! lugar, Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos 6, 5. Exemplo, Atos 4, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. E Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido. E todos foram cheios do Espírito Glória a Santo. Deus! E anunciava com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Eita, Jesus maravilhoso! Tu és fiel, Senhor. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor com ousadia, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, aleluia. Em quarto lugar, Estevão, cheio do poder. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Glória. Esse poder, irmão, não vem de mim, não vem de ninguém. Esse poder vem de Jesus, e é lá do alto. É lá do alto, aleluia. O último. 5. Quinto lugar. Aleluias! Estevão fixando os olhos no céu. É forte, glória a Deus. Obrigado, Jesus! Segunda Crônica, capítulo 18. Glória a Vai Deus! falar de Miqueias. Miqueias ouviu, pois, a palavra do Senhor, e viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Glória a Deus! Miqueias também estava sendo perseguido, mas ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no seu trono, e ele viu os anjos ali, né? Os anjos à direita e à esquerda. Glória o a exército Deus. do Senhor. É assim, Aleluia. eu e você. Cada vez que nós formos perseguidos, nós temos que olhar para o céu e olhar para o Senhor. Deus lá no alto. fiel, aleluia! E nós vamos ver o céu aberto. João capítulo 1, versículo 32. João, quando batizou Jesus. Aleluia. Ele vai dizer: e eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Quem viu ali foi João. Aleluia! João Batista. Ele viu Glória o a Deus. Espírito Santo descer do céu. Então ele também viu os céus abertos. Glória a Deus! Não será diferente de hoje. Nós, Obrigado. nós podemos ver o céu aberto.
depende do tamanho da nossa fé e da nossa busca. Aleluia. Depende de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Que nem Ezequiel, ele estava lá no rio Quebar, junto dos cativos. Mas de repente, irmão, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver essa palavra, que ele viu os céus abertos. Ele também viu os céus abertos. E o Senhor, e ele viu a glória do Senhor também. Ele estava no meio dos cativos, não importa onde você estiver. Ele estava lá no rio Quebar, no meio dos cativos, esquecido por todos. Mas Jesus não esqueceu dele. Jesus não esqueceu de mim. Jesus não esqueceu de você. Aonde você estiver, Aleluia! aonde você estiver, Jesus, ele vai te buscar. Aonde você estiver, Jesus vai te visitar. João na ilha de Patmos estava largado lá também. Ninguém poderia visitar, ninguém poderia chegar ali naquela ilha. Diz que todos que eram levados naquela ilha ia ser morto, mas só que João estava ali por causa da palavra do Senhor. E o Aleluia. Senhor olhou para João e viu ali o tamanho da grandeza da fé de João. Esse é o João querido. Esse não é o João Batista, mas é aquele João que escreve as 7 cartas às igrejas. Esse é o João que mais teve revelação. Esse é o João que dizem que ele foi jogado também dentro de uma panela de óleo quente. Mas a mão do Senhor era com ele, porque o tempo dele ainda não tinha chegado. O Senhor ainda tinha muito que revelar na vida dele. E o Senhor tem muito ainda que revelar na minha e na tua vida. Aleluia! Na tua casa. E o céu se abriu para João. No capítulo 4 vai dizer que João de Apocalipse, João vai e diz assim: é que eu vejo uma porta aberta no céu. Aleluia. Glória a Deus. Uma porta aberta no céu, hoje para minha casa, para tua casa, Eita para adorar, Deus. para glorificar o nome daquele que é exaltado para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma porta aberta. Obrigado, E Jesus. essa porta se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Olha que tremendo. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E quando ele diz: eis que eu vejo uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trompeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e mostraste-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Sobe aqui, que eu te mostrarei as coisas que depois desta devem acontecer. E Apocalipse também, capítulo 19, versículo 11, vai falar também do céu aberto. E é João também que vê novamente o céu aberto. Ele vai dizer: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. João, ele vê ali o céu aberto e ele diz que vê um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, ele julga e peleja com justiça. Quem é esse? É o nosso Senhor Jesus. É só ele que tem o poder de julgar com justiça a sua nação. Aleluia. Então, aqui nós conhecemos a história de Aleluia. Estevão, em meio às pedradas, ele não olhou para as pedradas, ele não olhou para as dificuldades, mas ele olhou para o céu. Para onde nós iremos olhar na hora da pedrada? Para onde nós iremos olhar quando faltar um pão dentro de casa? Para onde nós iremos olhar quando a porta fechar? Para onde nós iremos olhar quando a dificuldade vier? Porque se nós olhar lá para o Rio Grande do Sul, muita gente está passando por aperto. E se Deus o livre acontecer um aperto aqui dentro de São Paulo, para onde nós iremos olhar? Nós devemos
dar-te-ei a coroa. Oh, da glórias! Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A pedrada estava vindo fiel, Estevão estava dizendo: eu quero é minha coroa. A pedrada estava vindo de um lado do outro: eu não vou cair porque eu quero é minha coroa. Estava vindo os pratos, os lances, mas só que ele estava olhando era para a coroa, era para a promessa que Jesus estava fazendo na vida dele. E quando ele olha para o céu, imagino eu que ali ele todo ensanguentado, todo apedrejado, fora da cidade, que ninguém estava dando mais nada por aquele jovem, nem pela palavra a qual aquele jovem estava pregoando. Mas ele olhou para o céu e ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Ei, Jesus se levantou do seu trono a favor de Estevão. Eita glória! Aleluia! Oh, papai! Glória! Essa palavra para mim e para você. Diante da dificuldade, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra do Senhor. Daqui não saiu nenhuma palavra de mim. Foi a palavra que o Senhor me deu. O Senhor mandou que eu comesse desta palavra. Come desta palavra. Porque eu tenho muitos aqui a alimentar. Eu tenho muitos aqui a alimentar. Mas tem que falar é a palavra. Não pode massagear o ego. Porque eu quero salvar a minha igreja. Que ela seja fiel diante de qualquer circunstância. Que ela seja fiel diante de qualquer problema. Que elas não venham olhar para trás. Que elas não venham olhar para a esquerda e nem para a direita. Que nem ali na hora daquele momento que Pedro falou para Jesus: Jesus, manda que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro começou a ir. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmãos, Pedro estava indo certinho. Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as dificuldades do lado, quando ele começou a olhar para as dificuldades do outro lado, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. Só que Pedro, na mesma hora, olhou e disse: Jesus, socorre-me! Jesus, socorre-me! Então, quando nós gritamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha casa, Senhor, tem misericórdia da minha filha, Senhor, tem misericórdia da minha família, salva a minha casa, salva o meu povo, salva e me ajuda, ser reta, me ajuda, Senhor, andar nos teus caminhos. E o Senhor vai lá e te põe no lugar. Jesus vai lá e caminha. Eita, Jesus maravilhoso! Jesus vai lá e entra com você dentro da fornalha. Jesus vai lá e te pega pela mão e te põe no trono. Jesus vai lá e te pega e cuida de você, sara tuas feridas, sara cada mágoa que você levou, que você teve diante do teu tempo passado. E o Senhor diz que do teu passado não me lembrarei mais. O teu passado está lançado nas águas dos esquecimentos. O teu passado para mim não importa. O que importa é você agora diante da minha presença. Aleluia! Fazer de você um vaso novo, um vaso na mão do rei. Eu quero fazer você hoje um obreiro da casa do Senhor, cheio do poder e do Espírito Santo. Eu vejo o anjo descendo aqui nesse lugar, derramando a unção. Eu vejo o Espírito Santo do Senhor descendo aqui, ó, tá Aleluia! tá tocando no coração. Eita, Eita, Pai, glórias! nossa vida. O céu está se abrindo para a tua Glória a igreja. Deus! RBC. Jovens aqui está sendo levantado. Jovens aqui está sendo Ei, levantado. papai! Aleluia. Deus maravilhoso! Glória a Deus. Oh, glória! Obrigado, Jesus! Glória a Deus, né, igreja? Todo mundo se sentiu abençoado.